Vamos falar de reforma tributária hoje. Calma aí que o Processo Civil News não enlouqueceu. A gente tem diversos aspectos processuais da nova reforma tributária que está aí no Brasil e a gente vai ver agora aqui mesmo no Processo Civil News. Processo Civil News. Tudo bom, pessoal? Estamos aqui mais uma vez, Processo Civil News, para falar bastante de processo e vocês viram agora na chamada que eu falei de reforma tributária, mas na verdade, o pano de fundo é reforma tributária, mas o que a gente vai tratar aqui é de processo civil. Sou Rodrigo Becker, professor do IDP e estou aqui mais uma vez com o meu grande colega, grande amigo, senão ele fica bravo se eu não falo isso, Guilherme Pupi, e hoje com um convidado especial, né, Pupi? É isso aí, Becker. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nosso público cativo do Processo Civil News. É uma satisfação estar em mais um episódio aqui com um convidado mais que especial. Ele, que é professor também do IDP, é advogado da União, mas não vai ter nenhuma chapa branquice aqui ao discutir o tema. Deixa eu só fazer uma correção rapidinho, ele vai ficar bravo com você. É procurador da Fazenda. Exatamente. É procurador da Fazenda, que é da carreira, enfim, tá tudo Rapaz, embaixo do guarda-chuva da AGU. Hoje em dia, eu, se fosse você exatamente nesse ponto, nem tocava nesse assunto, porque o Paulo sabe que isso aí virou um incêndio. Tá bom. Tirando essas especificidades aí desse povo, que, enfim, tem esses negócios aí deles. Procurador da Fazenda, Paulo Mendes. Satisfação, Paulo. Alegria ter você aqui conosco. Tava demorando, mas que bom que esse convite saiu. Não, alegria toda minha. Eu venho acompanhando o Processo Civil News com todo o sucesso que está fazendo, né? Vários temas interessantes. Eu constantemente, quando eu estou correndo, estou na academia, estou ouvindo vocês. E vocês sabem disso porque eu sempre entro em contato para dialogar sobre os temas. E estava querendo muito vir aqui, não houve agenda antes que a gente conseguisse compatibilizar, mas que bom que deu certo. Que bom. E aí, pessoal, como o Becker falou, né, Becker? O tema hoje é a reforma tributária, mas não deu a louca no Processo Civil News. Não deu não. O Processo Civil News não enlouqueceu. Tem uma interface grande, né, e a gente vai ver isso, entre a reforma tributária e o direito processual civil. E o Paulo, como professor de direito processual civil, vai justamente nos ajudar a assimilar um pouco melhor sobre essa perspectiva do direito processual, o que vem de mudança ou de projetar o que vem de impacto para o pessoal se manter atualizado, afinal, é um processo civil. Como é, Becker? News. Pronto. É isso mesmo, pessoal. A gente tem aí a reforma tributária, alguns aspectos interessantes, o Paulo vai trazer, e ele falou uma coisa importante. O Paulo é um amigo, parceiro nosso há muito tempo, ele também é professor do IDP, e ele faz essa interface entre direito processual e direito tributário, sobretudo por ser procurador da Fazenda e por ter atuado, e por atuar, né, e ter atuado muito tempo direto com as causas tributárias. Então ele se dedica muito ao tema também, então ele faz essa interface e aí eu acho que ninguém melhor do que ele para estar aqui hoje para falar com a gente sobre isso, inclusive porque ele ouve de fato os nossos programas, manda mensagem para a gente, às vezes brigando, né, dizendo, isso aí tá errado, não tá certo. Aí a gente tenta, ele não tá certo, ele não tá certo, ponto, né, ele só faz isso, tá? Mas hoje ele vai dar uma aula para a gente aqui. Paulo, obrigado demais aí pela sua presença. E a gente quer ouvir, você pode explicar assim, até forma didática, como você achar melhor, o que tem aí de novo no processo civil em relação à reforma tributária. E já antecipo aqui para o pessoal, já para puxar um link para você, que tem discussões, inclusive, aí de uma, entre aspas, tá? Para o pessoal não ficar bravo, entre uma nova justiça, né? No Brasil acerca das questões tributárias, Paulo. Não, maravilha. É importante a gente contextualizar esse episódio dizendo que nós estamos diante de uma das maiores reformas tributárias que já houve no Brasil. Então, uma reforma constitucional bastante ampla, com já 2 leis complementares regulamentando a reforma constitucional, já com regulamento infralegal. Ou seja, nós temos uma normatização ampla que, evidentemente, vai levar a uma litigiosidade significativa. Né? Os autores da reforma costumam dizer que o objetivo da reforma foi simplificar e, de fato, há inúmeros mecanismos administrativos para evitar
litígios tributários, né, divergências interpretativas, mas ainda assim, para além disso, isso vai acabar desaguando no Poder Judiciário. Há, inclusive, algo muito interessante no contencioso administrativo tributário, porque a gente vai ter dois tributos, a CBS e o IBS, passando por contenciosos administrativos distintos, mas qual é a peculiaridade? Paulo, você consegue, assim, muito brevemente, só explicar para o pessoal esses dois novos tributos aí, só para o pessoal poder entender o pano de fundo aí? Pode ser bem rapidinho mesmo. Vamos lá. O que a reforma está promovendo? A reforma está promovendo a substituição de alguns tributos federais e alguns tributos estaduais e municipais pela CBS e pelo IBS. Então, a CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, ela veio para substituir o PIS e a COFINS e o IPI. Já o IBS veio para substituir fundamentalmente o ICMS e o ISS. Então, a gente tem a CBS no âmbito federal e o IBS no âmbito estadual e municipal. Qual é a grande peculiaridade desses dois tributos? Eles têm praticamente o mesmo regime jurídico. Eles têm praticamente a mesma disciplina material. Por isso que a gente chama que são tributos gêmeos. Tributos gêmeos. E aí, nós vamos ter a CBS com a mesma disciplina da IBS sendo julgada na Justiça Federal e o IBS sendo julgado na Justiça Estadual. Qual é o grande problema que se apresenta de início? Agora, esses tributos, eles são devidos no destino. Ou seja, um contribuinte de Brasília, se ele vender para todo o país, ele vai ter relações jurídicas com os estados e os municípios para onde ele vender. E aí vem a primeira dificuldade da reforma tributária. Diante dessa complexidade, dessas múltiplas relações, se o contribuinte de Brasília for ajuizar uma ação declaratória de inexistência de relação tributária, quem ele vai colocar no polo passivo? Em tese teria que ser um litisconsórcio de todos os estados e municípios, enfim. Teríamos um litisconsórcio multitudinário podendo envolver todos os estados da federação. E aí eu costumo dizer que se for essa a solução, a reforma tributária foi uma catástrofe. Sim. Foi uma catástrofe, porque é absolutamente inviável. Ela tem um reflexo nesse caso aí, não só no judiciário, como nas procuradorias aí. Né? Exatamente, exatamente. E esse é um ponto. O outro ponto de discussão é em relação à justiça que vai processar e julgar essas demandas. Porque já houve propostas no sentido de reunir tudo na Justiça Federal, reunir tudo na Justiça Estadual, ou eventualmente criar uma nova justiça para processar esses tributos. E aí, a dificuldade que nós temos em relação a isso é que muitos estados e municípios se incomodam com a circunstância do tributo que pertence a eles ser processado e julgado na Justiça Federal. E a União também quer que o seu tributo seja processado na Justiça Estadual. Então são basicamente esses dois grandes problemas da reforma tributária. Como nós vamos tratar a legitimidade dessas ações e qual é a justiça competente para apreciar essas demandas. A gente já tem alguma coisa delineada em algum dos dois sentidos ou, por enquanto, essas discussões ainda estão no plano pré-normativo? Essa é uma ótima pergunta, porque já há duas propostas sendo gestadas para tentar resolver esses problemas. Uma proposta que foi gestada inicialmente no seio do CNJ, sob a presidência do ministro Barroso, e uma outra proposta que está sendo gestada dentro do Superior Tribunal de Justiça, que tem à frente a ministra Regina Helena Costa e o ministro Paulo Sérgio Domingues. E aí, e esse é um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente deixar muito claro. Essas duas propostas, elas visam a atacar problemas distintos. Porque muita gente está falando por aí que elas são propostas paralelas, propostas que nós teríamos que escolher entre uma ou outra. Só que elas visam atacar problemas distintos. A proposta do Superior Tribunal de Justiça, ela está fundamentalmente preocupada com a questão da legitimidade para cobrar IBS e CBS.
Ao passo que a proposta do ministro Barroso, do CNJ, ela está mais preocupada com a questão da uniformização jurisprudencial. Com o fato de nós termos duas justiças julgando tributos que têm a mesma disciplina material. E isso geraria divergência interpretativa. Então essa é uma premissa que eu acho muito importante. Porque eu até venho dizendo que é possível que essas propostas sejam implementadas conjuntamente, que elas não são excludentes. Então, vamos lá. Vamos tratar dos dois problemas. Tá, antes, deixa eu te fazer uma pergunta, Paulo. Até para o pessoal aí que está assistindo para poder se situar. A gente está falando aqui no aspecto temporal de quanto tempo para a reforma e as suas consequências processuais entrarem aí em vigor. Ou seja, o nosso ouvinte aí, o advogado tributarista, ou o nosso amigo procurador da Fazenda, ou o nosso amigo procurador estadual que tá ouvindo agora, você acha que ele vai ter o que para se preparar aí de tempo? Em relação à CBS, ela já entra em vigor agora em 2027. Então, a partir de 2027, a gente já vai ter... E isso é bem interessante, Becker e Pupi, porque nós vamos ter a CBS já entrando em vigor em 2027. Logicamente, já vai começar um contencioso em relação à CBS, discutindo questões da sua configuração normativa, que vai acabar repercutindo no IBS, só que o IBS não entrou em vigor ainda. Exatamente. O IBS vai entrar em vigor a partir de 2033. Quando ele entrar em vigor, você já vai ter 5 anos de jurisprudência mais ou menos consolidada em relação a um tema que é a base parecida, né? Exatamente. E esse é um ponto de atenção para os estados e municípios. E eu não tenho a mínima dúvida de que quando a CBS chegar em discussão nos tribunais superiores, os estados e os municípios vão querer participar dessas discussões e devem participar. E foi inclusive criado um órgão chamado Comitê Gestor do IBS, que é um órgão interfederativo, onde estão representados estados e municípios. E esse comitê gestor do IBS, ele vai ter que assumir um protagonismo nisso, acompanhando as discussões relativas à CBS e participando, eventualmente, dessas discussões dos tribunais superiores, para a gente não ter precedentes que depois vão ser aplicados ao IBS e não houve uma devida participação de estados e municípios. É interessante, né, Paulo? Porque essa participação dos estados e municípios nas causas, eu imagino que vai chegar muito recurso especial repetitivo em relação a CBS em breve, no STJ, em breve, que eu quero dizer 2028 já, né? Vai chegar, os estados vão querer participar e a justificativa para eles participarem vai ser ainda uma pré-litigiosidade, ou seja, vai ser interessante, porque eles vão justificar a atuação deles em algo que ainda está por vir. Exatamente. E que a gente não tem nenhuma ação, porque a gente muitas vezes entra, eu tenho uma ação na primeira instância e elas vão chegar no STJ, então eu quero participar. Nesse caso, nem a ação ainda vai ter, mas a gente já tem praticamente um horizonte quase certo de ações. Né? Interessante essa observação, exatamente isso. É exatamente isso. E aí vamos lá. Primeira questão, a questão da legitimidade para a cobrança do IBS da CBS e para ocupar o polo passivo nessas ações anti-exacionais. Como nós falamos, se a solução for um litisconsórcio multitudinário, vai ser um fracasso, porque é inviável. Então, isso é algo, ao meu ver, que a gente não pode cogitar. Para resolver esse problema, nós temos que trabalhar, ao meu ver, necessariamente com a figura da substituição processual. Uhum. Substituição processual. Como funciona isso aí? Nós teremos uma pessoa, um ente, no polo passivo e no polo ativo dessas demandas. E essa pessoa e esse ente, ela vai estar no processo tratando de direito seu, mas também de direito dos demais entes da federação. Então, se, por exemplo, nós estamos no Distrito Federal, nós poderemos cogitar no Distrito Federal ser a parte do processo, eu, contribuinte do Distrito Federal, vou ajuizar uma demanda contra o Distrito Federal, e o Distrito Federal ele vai estar atuando em nome próprio e em substituição processual aos demais entes da federação que, porventura, tenham interesse nessa causa. Você consegue dar para o pessoal aí de casa, você consegue dar um exemplo prático do que pode acontecer nessa situação?
Claro. Imagine que você tem uma empresa no Distrito Federal que está vendendo vinhos para o Brasil inteiro. E aí, quando ela vender para São Paulo vai ser o destinatário do tributo dessa venda. Quando ela vender para a Bahia vai ser o destinatário do tributo dessa venda. E imagine que essa empresa ajuiza uma ação alegando uma imunidade. A empresa do DF. Do DF. Uhum. Alegando uma imunidade. Eu não tenho que pagar tributo. Eu não tenho que pagar CBS e IBS. Nesse caso, ela vai ajuizar uma ação contra o Distrito Federal. E o Distrito Federal vai estar ali em juízo em nome próprio, defendendo os tributos que ele entende devido. E ele vai estar também em substituição processual, representando São Paulo, representando Bahia. Entendeu? Então ela está como parte e como substituto. Exatamente. Como legitimado ordinário e legitimado extraordinário. Tá, e aí vem a minha primeira, né, eu já fiz várias. E vem aqui mais uma pergunta, Paulo, que pode ser a dúvida do pessoal de casa. Se a empresa quiser acionar o estado da Bahia ou o estado de São Paulo, e aí? Excelente. Nós precisamos ter uma organização desse contencioso tributário. Nós precisamos organizar isso. Porque não me parece adequado que nós possamos ter essa possibilidade de a empresa domiciliada no Distrito Federal ajuizar ações pelo Brasil afora. Ou estados e municípios outros entrarem com execuções fiscais de empresas situadas no Distrito Federal. Porque senão vai ser uma bagunça generalizada. Então, e aí sua pergunta me dá a oportunidade para estabelecer uma outra premissa. Na minha avaliação, essas ações deveriam ser sempre ajuizadas no foro do domicílio do contribuinte. Independentemente para onde ele venda. Exatamente. Independentemente para onde ele venda. Até para evitar, né, a escolha, né? O que a gente sabe que muita gente escolhe. Na Bahia eu sei que eu vou ganhar liminar, em São Paulo eu não vou, então eu vou ajuizar na Bahia, né? Isso, exatamente. Então, o contribuinte ajuizaria, me parece que essa é a melhor solução, ajuizaria as ações sempre no foro do seu domicílio e ele ajuizaria a sua demanda contra o ente federativo do seu domicílio. Ou estado, ou município. Isso sempre em relação ao IBS. Em relação à CBS, ela continuaria com a União, continuaria tramitando na Justiça Federal e, portanto, me parece que a solução mais adequada é nós continuarmos com duas justiças. Justiça Federal para tratar de CBS, União parte, Justiça Estadual para tratar de IBS, estados e municípios. Aí vem a pergunta. Tá. Mas vai ser estado ou município? Eu moro em Salvador. Eu vou ajuizar uma ação contra o município de Salvador ou contra o estado da Bahia. E aí, aqui eu me socorro da proposta da ministra Regina Helena e do ministro Paulo Sérgio Domingues. Porque na proposta deles, eles até intitulam essa proposta de política do litigante único, que vai ao encontro dessas ideias. Política do litigante único. Agora, o que eles propõem? Eles propõem que as empresas com lucro real, que são empresas maiores, litiguem com a União. As empresas do lucro presumido, que são empresas médias, litiguem com estados. E as pequenas empresas litiguem com o município. A proposta que eu venho apresentando é um pouco diferente porque eu separo a União disso, para evitar que nós tenhamos Justiça Federal julgando tributo estadual e Justiça Estadual julgando tributo federal. Então, a minha proposta é um pouco diferente do STJ, porque eu retiro a CBS dessa discussão. Agora, eu aproveito a proposta para nós aplicarmos ao IBS. Ou seja, a política do litigante único em relação ao IBS. E aí vem a dúvida. Vai ser contra o Estado ou contra o Estado da Bahia ou o município de Salvador? E aqui tem um tema processual que eu acho que essa é uma contribuição minha como processualista para esse debate. O artigo 18 do Código de Processo Civil nos diz que ninguém pode litigar em nome próprio
na defesa de direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico e não mais por lei. E isso fez com que nós, processualistas, por exemplo, trabalhássemos, tem um artigo muito bom do Fred sobre isso, trabalhássemos a possibilidade de substituição processual negocial por negócio jurídico processual. Quando a gente abre para o ordenamento jurídico, nós invocamos outras fontes normativas que podem instituir a substituição processual. Então, pegando o artigo 18 do Código de Processo Civil, olhando para o artigo 156, parágrafo 2º da Constituição, que dá muitos poderes de organização do contencioso ao comitê gestor, e para o próprio artigo 5º, da Lei Complementar 227, nós percebemos que o comitê gestor, a ele foi conferido o poder de coordenação do contencioso administrativo e judicial. Juntando as pontas, me parece que é possível que o comitê gestor, e eu acho que é necessário que ele faça isso, que ele regulamente essa substituição processual dos estados e municípios. E ele diga, adotando eventualmente a proposta da ministra Regina Helena e do ministro Paulo Sérgio, e ele diga quando será o estado da Bahia ou o município de Salvador. O que é mais importante é que nós tenhamos segurança jurídica em relação a isso. Porque vejam, nós vamos ter anos e anos de disputa sobre direito material tributário agora. Imagine se nós tivermos anos e anos de disputa sobre o contencioso para saber quem é competente, quem é o legitimado. Exatamente. Essa questão vai chegar antes no STJ para primeiro decidir isso, para depois você voltar para a origem para decidir o mérito das pretensões. Seria uma tragédia. Você pode falar para o pessoal, só uma dúvida que eu tenho, que eu imagino que seja a dúvida também do pessoal aí. A CBS, ela vai englobar, né, o IBS, ele vai englobar os tributos municipais e estaduais. E a gente tem como saber, por exemplo, numa disputa com a empresa que entrou com uma ação contra o estado ou o município de Salvador, qual a porcentagem daquele tributo é direcionada para o município e qual a porcentagem que é do estado? Isso tudo, Becker, vai ser coordenado, vai ser disciplinado agora por essa legislação posterior e pelo comitê gestor do IBS. E por isso esse prazo tão grande, porque assim, em 2033 entra em vigor o IBS começa a ser cobrado na prática, mas ainda há um intervalo de anos e anos para que ele possa ser cobrado full, cheio, justamente para fazer essas adaptações em termos de direito financeiro, né, para ver quanto cada ente receberá, justamente com o objetivo de que a reforma tributária não venha a causar grandes prejuízos em relação à expectativa de arrecadação que já existe hoje. Né? Eu te fiz essa pergunta, Paulo, porque isso pode impactar na legitimidade. Porque vamos imaginar, e aí o especialista em tributário aqui é você, eu não sou, mas vamos imaginar que a disciplina diga, olha, dessa empresa aqui, sei lá, 40% é do município de Salvador, 60% é do estado. Né? Estou chutando aqui alguma coisa muito por cima. E aí a gente pode imaginar o seguinte, a discussão é só dos 40%, teria como fazer isso? A discussão é só dos 60%? Eu realmente não sei, eu estou fazendo essa pergunta no aspecto tributário mesmo, porque eu imagino que esse aspecto tributário ele vai influenciar na questão da legitimidade. Se é que isso vai acontecer, né? De fato haverá uma diferença de tributação e, em regra, os valores maiores serão destinados aos estados. Né? Mas eu não acredito que isso deva ser um fator a ser levado em consideração para a legitimidade, senão a gente também deixa o sistema muito complexo. Né? Muito complexo. De maneira que me parece que a gente tem que criar critérios objetivos para que o comitê gestor defina se a legitimidade vai ser do estado ou do município. E aí, a proposta da ministra Regina, do ministro Paulo Sérgio, é uma proposta que dá um passo nesse sentido, dizendo, olha, determinadas empresas seriam contra o Estado, determinadas empresas seriam contra o município. Eu não tenho
posição firmada em relação a qual é o critério mais adequado. Até porque, né, Paulo, se isso aí vai acabar chegando e gerando umas questões fáticas do tipo, essa empresa é tal, essa empresa é tal. Daqui a pouco a gente vai ter um rol de empresas, né, e uma nova empresa vai para onde? Exatamente. Aí seria pelo serviço que ela presta, ou seria... Isso, Então, esse é um ponto importante, porque o comitê gestor terá que definir critérios objetivos e muito claros para que o contribuinte não tenha dúvida em face de quem ele vai ajuizar as suas ações. E qual será o ente, eventualmente, que vai cobrar o tributo dele. Então, esse é um ponto fundamental para o contencioso da reforma. Nós precisamos de clareza sobre contra quem nós vamos ajuizar demandas e quem vai cobrar esses tributos. Porque senão a gente vai gerar um contencioso enorme de processo civil. Deixa eu aproveitar então de fazer mais perguntas. A gente tem que explorar você aqui, aproveitar que você está aqui. A gente vai ter o CBS, a CBS, né? Porque é a contribuição. A gente vai ter a CBS entrando em vigor já ano que vem, certo? Então, tecnicamente, a gente vai ter litígios já a partir do ano que vem. Ou seja, essa proposta normativa relativa às competências processuais, pelo menos no que diz respeito à União e à parte federal, ela vai ter que entrar em vigor junto com a lei, porque no dia seguinte da lei já vai ter gente, certo, como a gente sabe, né, já vai ter gente contestando. E aí a minha pergunta é a seguinte: como que você vê a questão da competência da Justiça Federal para isso, quando a gente trata, por exemplo, do Distrito Federal como foro universal? Ou quando a gente trata de empresas, que nem você falou, que tem mais de uma sede, mais de um domicílio fiscal. Ou quando a gente trata também de uma terceira situação, que é a situação da empresa que vai pagar a CBS e ela vai fornecer para 3 estados que têm varas federais. A vara federal, e aí já vem a outra pergunta, é muita pergunta, mas aí se você fica, a vara federal da capital vai ser a responsável ou vai ser a vara federal do interior? Como você vê isso aí tudo? Não, toda essa complexidade, Becker, vai ter que ser definida agora quando a CBS entrar em vigor. E assim, a princípio, em relação à CBS, eu não vejo maiores dificuldades se nós estabelecermos o foro competente. Então, por exemplo, se a gente estabelecer como premissa que o foro competente será sempre do domicílio do devedor... Se a gente, você quer dizer a lei, né? E aí é uma outra discussão, né? Será que nós precisaríamos de uma legislação nova em relação à CBS? Seria muito interessante que tivesse para trazer uma clareza específica dessas discussões. Mas, a princípio, se a gente olhar para o arcabouço normativo que nós temos hoje, o contribuinte ele já tem essa possibilidade de ajuizar a ação no seu domicílio. Então, talvez o que a gente pudesse ter, caso não venha uma legislação federal específica sobre o assunto, é algum esclarecimento, por exemplo, vindo do CNJ por meio de uma recomendação, por exemplo, interpretando a legislação processual e dando as possibilidades de ajuizamento dessas demandas. Eu acho que seria um passo interessante para trazer clareza e alguma segurança jurídica. Essa possibilidade de ajuizamento de ações no Distrito Federal no direito tributário é sempre um complicador, mas me parece que ela continua sendo possível, né? Mas o que eu não acho que nós podemos encampar é a possibilidade do contribuinte ajuizar suas ações em estados dos mais diversos, em municípios dos mais diversos, porque ele teria uma relação específica com aquele estado. Eu acho que a gente tem que tentar concentrar ao máximo no estado do município, do domicílio do devedor, justamente para a gente ter uma maior organização desse contencioso. E aí, Becker, partindo dessa premissa que CBS na Justiça Federal, IBS na Justiça Estadual, ações ajuizadas preferencialmente no foro do domicílio do devedor. Em relação ao IBS, o comitê gestor iria disciplinar essa substituição tributária. Me parece que esse arranjo processual, e aí nós vamos colocar no polo passivo o ente federativo.
E esse ente federativo será defendido pela sua procuradoria respectiva. Então, se for o município de Salvador, vai ser a Procuradoria do município de Salvador. Se for Estado da Bahia, a Procuradoria do Estado da Bahia. Não me parece interessante a ideia da criação de um órgão jurídico novo do comitê gestor para fazer frente a essas ações, quando nós já temos no Brasil inteiro procuradorias estaduais e municipais muito bem estruturadas. Caso esvaziar, né? Exatamente. Até iria esvaziar significativamente, porque a gente está falando dos dois principais tributos desses entes federativos. Então, esse é um modelo que me parece que organiza bem o contencioso da IBS, do IBS e da CBS. Mas aí vem um outro ponto. E aí aqui vai ser interessante para a gente bater uma bola sobre esse assunto. Nós teremos Justiça Federal e Justiça Estadual julgando tributos diversos, mas com o mesmo regime normativo. Que você falou no início, né? Isso. Uhum. E a pergunta se isso acontecer, nós teremos uma dispersão jurisprudencial muito grande que vai gerar insegurança jurídica. E para resolver esse problema, e aí vem a proposta do ministro Barroso, para resolver esse problema seria interessante criar uma nova justiça para julgar IBS e CBS, e a proposta do ministro Barroso traz essa nova justiça como uma justiça mista. Uma justiça que congregaria juízes estaduais e juízes federais em primeira instância e no tribunal, formando colegiados mistos. E, para além disso, propõe-se um órgão de uniformização jurisprudencial nacional, abaixo do STJ. Uma TNU, mais ou menos. Uma espécie de TNU, exatamente. Para quem não se liga nas siglas, né? Turma Nacional de Uniformização em relação às questões dos juizados. Exatamente. E para além disso, essa proposta, ela sugere uma justiça nacional, com foro nacional, ou seja, você de Porto Alegre poderia ter a sua demanda sendo julgada por um juiz do Pará e 100% online. 100% online. É uma proposta interessante, muito inteligente, né? Uma tentativa de nós criarmos um novo modelo de justiça para a reforma tributária, mas é bem verdade que ela é bastante heterodoxa, né? Disruptiva em relação ao que nós estamos enfrentando. Nós estamos acostumados, né, na justiça brasileira. Tem muita gente que estuda para concurso assistindo o Processo Civil News. Aí eu vou te perguntar, e essa justiça aí vai ter concurso para juiz dessa justiça? Porque o pessoal está interessado, aí já vai querer fazer concurso para essa justiça também. A princípio não. A princípio seriam atribuições de juízes estaduais e juízes federais. Então continuem fazendo concurso para juiz estadual e federal. Seria uma, para deixar esclarecer o pessoal, seria uma justiça mista, né? Composta pelos dois juízes. Costuma se comparar muito, Becker, à justiça eleitoral. Seria verdade. como, né, que a justiça eleitoral tem essa característica. Né? Mas, enfim, o que eu venho falando sobre isso é que eu acho que é uma ideia interessante, uma ideia que pode ser implementada, mas eu não acho que essa solução seja necessária imediatamente para a reforma entrar em vigor nos nossos tribunais. Eu proponho algo mais simples inicialmente e sem prejuízo de nós debatermos mais essa ideia da Justiça 4.0, 100% online, nacional e composta por órgãos mistos. Como eu disse, a minha ideia é nós deixarmos a CBS na Justiça Federal, deixarmos o IBS na Justiça Estadual e nós trabalharmos com os mecanismos já existentes de uniformização jurisprudencial. Porque essa justiça mista, ela não vai resolver o problema da dispersão jurisprudencial. Não vai. Haverá decisões diversas ainda. Ou seja, nós dependeremos ainda do Superior Tribunal de Justiça para uniformizar o direito nacional. Ou seja, nós criamos uma estrutura inteiramente nova, com as peculiaridades da justiça online,
né, que a advocacia muitas vezes critica pelo distanciamento do julgador, etc. Para tentar resolver um problema que não será resolvido pela sua implementação. Então, eu costumo perguntar o seguinte: será que a circunstância de nós termos uma dispersão jurisprudencial é de fato um problema novo a ser enfrentado? Não me parece que seja. Não me parece que seja. Esse é um problema antigo do Brasil, dispersão jurisprudencial, que nós já estamos trabalhando há muito tempo. O Código de Processo Civil veio para reforçar, né, a ideia de uniformização jurisprudencial e técnicas específicas para uniformização jurisprudencial. Nós devemos aprimorá-las e trabalhar com essas técnicas para que a reforma tributária tenha as respostas adequadas em um tempo mais curto possível no Poder Judiciário. Então temos que trabalhar com repetitivo no STJ, com repercussão geral no STF, com IRDR nos tribunais, cooperação judiciária nacional em primeira instância, tudo isso nos utilizando das ferramentas que já dispomos para que tenhamos uma uniformização sobre essas divergências jurisprudenciais. Eu acho que é um modelo mais simples para ser utilizado imediatamente, sem prejuízo de outras discussões dessas propostas mais disruptivas, né? Na verdade, né, Paulo, essa questão da dispersão jurisprudencial, ela já foi pensada em 1988. Porque quando se criou o STJ e se colocou as competências do STJ lá, uma delas é a principal função da STJ, que é a função de uniformização de jurisprudência, e a linha C do 105 fala lá, né, em questão de divergência jurisprudencial. Então, isso já é, na verdade, um pensamento. Então, como você bem falou, essa dispersão, ela vai ser, obviamente, na verdade, ela vai ser, não, ela já é, na verdade, uma característica do próprio judiciário brasileiro, da própria cultura judicial brasileira. Então, não acho que não há realmente, como você falou, uma grande novidade. Mas, para a gente já ir se encaminhando aqui para o fim, Paulo, eu vou te fazer uma pergunta, e aí para você explicar para o pessoal aí também, porque aqui é Processo Civil News, ou seja, o que veio de novidade agora. Saiu uma notícia de quando a gente está gravando aqui o nosso podcast, saiu uma notícia falando ontem, né, do dia que a gente está gravando, saiu uma notícia ontem falando sobre uma emenda regimental. Uma emenda regimental, mas eu queria falar alteração, na verdade. Uma alteração no regimento interno, por meio de emenda regimental do STJ, que trata já, antecipando alguma coisa já sobre a reforma tributária. E eu acho que o pessoal quer saber aí, Paulo, o que é. Não, ótimo. A gente está falando da emenda regimental número 48, de 11 de junho de 2026, e aí é uma característica do Processo Civil News, a atualidade. Exatamente. Ou seja, uma notícia fresquinha, que alterou o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça para contemplar, Becker, um aspecto da reforma tributária que agregou mais uma competência originária ao Superior Tribunal de Justiça. Exato. O que a reforma tributária fez? A reforma tributária, nós sabemos que os conflitos federativos são de competência do Supremo Tribunal Federal. O que a reforma fez? A reforma retirou os conflitos federativos decorrentes da reforma tributária e levou para o Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, cabe ao STJ processar e julgar originariamente as ações em que litigam entes federativos entre si ou os entes federativos com o comitê gestor do IBS. Então, a gente leva diretamente em competência originária do STJ esses litígios. Sem dúvida alguma, foi uma tentativa do Constituinte de tentar abreviar o tempo de solução desses litígios. E essa emenda regimental, número 48 de 2026, veio justamente para regulamentar dentro do STJ a disciplina dessas demandas, né? E qual o nome da medida que a pessoa vai apresentar no STJ? Foi dado até um nome aqui, deixa eu resgatar, aqui o artigo 9º, parágrafo 15 do regimento interno começa
estabelece essa competência. O artigo 12 estabelece a competência da seção. Eu queria dar uma palavrinha sobre isso. E o nome da medida está lá. Acabei de olhar aqui. Está lá no artigo 67, que chama-se Conflito Federativo, CFE. Olha aí, ó, o pessoal que faz concurso, perguntei isso aí, porque o pessoal que faz concurso Mas isso aí é certeza, né? Uhum. Isso é certeza. CFE é conflito federativo. Exatamente. Então você vai ter aí um Sigla, novo mecanismo, né? Uma nova medida a ser ajuizada perante o STJ, que é o CFE, o conflito federativo. Aqui você fica sabendo de processo não só para fins de atuação profissional, mas para quem for fazer concurso também. E aí, Paulo, antes de você falar do que você quer, só uma coisa para o pessoal que está vendo. Na verdade, se essa proposta do ministro Barroso for para frente, a gente criar uma nova justiça, você falou uma coisa interessante, a gente não vai ter um novo cargo de juiz, né? Os juízes vão ser os federais e os estaduais, mas certamente a gente vai ter uma maior demanda por juiz, porque o juiz federal e estadual provavelmente eles vão ter que ser, como é que eu vou dizer? Eu não imagino que vai seguir a justiça eleitoral, que é um a mais, ele provavelmente vai ter que se dedicar àquilo, de modo que ele vai deixar a jurisdição dele, da onde para se dedicar à jurisdição daquela nova justiça. Então, provavelmente vai ter uma demanda por cargos, não só nova justiça, mas nas justiças estaduais e federais, né? Mas o que você queria falar aí da competência do conflito federativo? Isso é uma questão que me parece importante. Eu já vinha falando sobre isso antes. O que eu vinha falando não ecoou no Superior Tribunal de Justiça. E eu acho que isso pode ser um problema. Porque, veja, se nós olharmos aqui a disciplina da emenda regimental, no seu artigo 12, ele diz que a competência para processar o CFE, o conflito federativo, vai ser direto da sessão, da primeira sessão. Qual é a minha preocupação, Becker, em relação a isso? Haverá conflitos federativos vindo do Brasil inteiro. Então é possível que haja uma demanda significativa de conflitos federativos. Ainda que o STJ estabeleça critérios muito rígidos para o seu julgamento. Quem sabe como o STF fez, né? No STF, o conflito federativo também responde a requisitos muito, muito específicos e muito rigorosos de admissibilidade. Mas haverá uma demanda significativa. Então, a gente tem um primeiro problema de eventualmente sobrecarregar a primeira sessão. E um segundo problema, que esse, ao meu ver, é mais relevante, de nós tratarmos cada demanda dessa como uma demanda apta a formar um precedente vinculante, por estar sendo julgado pela sessão, inclusive com previsão de participação do Ministério Público. Ou seja, Becker, poderia incluir no 927. Que já tem lá um inciso que fala sobre corte especial e plenário, e a gente sabe que interpretativamente também fala que isso se aplica às sessões né, do STJ. Muito embora, assim, só para explicar, eu interprete isso como horizontal e não vertical, né? Para mim, parece que o dispositivo ele trata da vinculação horizontal, mas enfim. Isso. Então, eu tenho essa preocupação de atribuição diretamente à sessão. Eu vinha propondo que essa competência originária fosse para as turmas. E aí você teria as turmas julgando os conflitos federativos. E se eventualmente houvesse a necessidade de uma uniformização jurisprudencial, se afetasse a sessão. Com todos as técnicas hoje existentes, por exemplo, do IAC, né, do incidente de assunção de competência, com a publicidade adequada para isso. E lembrando, muitas vezes, nesse conflito federativo, nós vamos tratar de questões que vão afetar os contribuintes. Não se engane achando que conflito federativo não vai tratar de aspectos dos tributos. Podem tratar. E se isso é verdade, os contribuintes têm que participar dessa demanda. Porque os contribuintes não estão nessa ação. Veja, conflito federativo. Os contribuintes não estão representados aqui. Então, atenção a isso. Os contribuintes vão ter que se fazer representar nessas ações que têm a aptidão de formar precedente, pode afetar as suas relações jurídicas. E mais. E vai ter amicus curiae. Né? A União, muitas vezes, vai querer intervir em processos que estão tramitando entre entes federativos, os outros entes federativos, o comitê gestor, por exemplo. Sim. É cheio de... Então, a gente vai proporcionar isso em todas as demandas que vão chegar na sessão.
Então, por isso que eu recebi com uma certa preocupação essa ideia de se atribuir à sessão. E é curioso, Becker, que é uma proposta, a princípio, meio óbvia para todo mundo. Não, vai ser a primeira sessão, que já uniformiza e tal. Mas isso tem implicações práticas significativas que eu não sei se foram devidamente avaliadas. Ainda bem que isso aqui ainda tem tempo para começar a trabalhar e se eventualmente o Superior Tribunal de Justiça se sensibilizar com esses argumentos que nós estamos conversando aqui, ainda dá tempo de modificar. Ótimo. Pô, Paulo, excelente. Acho que a gente conseguiu bater um papo aí sobre várias questões da reforma tributária em relação aos aspectos processuais, como eu falei no início. Não deu a louca no Processo Civil News, não. A gente está tratando de processo civil, ou de processo civil tributário, né, ou de processo tributário, enfim, algumas pessoas gostam de fazer essas delineações assim em relação ao nome, mas é processo civil no geral. E a gente aqui quer, Paulo, sempre faz no final do nosso episódio, indicação de leitura. Você tem alguma indicação de leitura sobre esse ponto específico? Se você quiser também fazer um merchan dos seus livros aí, por favor, fique à vontade. Aqui agora é o espaço aberto para isso. Esse é um tema muito novo ainda no debate doutrinário. Se você quer começar a se inteirar do assunto, eu sugiro que leia as principais propostas que já saíram sobre o tema. Então, nós temos dois artigos. Saiu um artigo ontem, inclusive, da ministra Regina Helena, do ministro Paulo Sérgio, do juiz federal Daniel. Onde? Se eu não me... Eu não vou chutar, Becker. Mas não tem problema, deixa eu te falar. Até o episódio ao ar, a gente já coloca aqui o artigo, então, e já fica para o pessoal. Nem se preocupa, porque a gente vai editar agora e aí vai colocar. Então, pode... Não, mas já que você me deu esse tempinho, eu consigo puxar ele aqui agora. É esse artigo aqui, que saiu pelo Conjur, da ministra Regina Helena, Paulo Sérgio e Daniel Marchionati, que chama IBS-CBS, Harmonização dos órgãos fazendários, Solução do Litigante Único e Papel do STJ. Putz, excelente, hein? Já vamos colocar aqui, já está aqui. Então fica aí a excelente dica do Paulo. Isso, essa continuação, essa é a parte 2. Tem um outro artigo que fala justamente sobre a política do litigante único dos mesmos autores, que é a proposta deles sobre o assunto. Lembrando que na minha proposta apresentada aqui, eu aproveito a proposta deles só retirando a CBS da proposta. Tem um artigo recentemente publicado no Valor Econômico do ministro Barroso e da Rita Dias Nolasco, que traz as ideias defendidas pelo ministro Barroso naquele grupo do CNJ. O professor e desembargador Leandro Paulsen também tem alguns artigos sobre o assunto. A gente pode depois mandar o link para todo mundo, né? Fica ótimo. Todos os livros aqui a gente vai sempre colocando e tudo mais. Isso. Então, eu acho que temos bastante referências aí. E você não quer, mas fala aí da sua edição que está chegando aí novinha, né? Tá quentinha aí, tá saindo do forno. Não, pô, eu te agradeço essa oportunidade. Eu tenho um livro, meus amigos, pelo qual eu tenho muito carinho, que é o livro que chama Coisa Julgada e Precedente. Talvez seja o estudo da minha vida, né? Eu fui para o Rio Grande do Sul estudar esse tema, eu trabalhei muito na Procuradoria sobre esse assunto, que é justamente a relação entre coisas julgadas formadas e precedentes dos tribunais superiores. Em que medida a coisa julgada pode ser rescindida ou atenuada com uma inexigibilidade em razão de precedentes do STJ e do STF. O livro, a segunda edição, Becker, acabou de sair, e eu Capa azul, né? Capa azul. Tive a oportunidade de opinar na capa. Isso, exatamente. E eu estou muito feliz com a segunda edição. Vem com todas as novidades jurisprudenciais e me parece que é um bom roteiro para quem quer se atualizar nesse assunto. Ótimo. É isso, gente. Então, esse foi o nosso episódio de hoje. Falamos bastante e só, né, de reforma tributária, os aspectos processuais. A gente aqui, eu e o Pupi, a gente precisa agradecer imensamente
a você por essa disponibilidade. A sua agenda é concorridíssima, a gente sabe que é difícil, mas brincadeiras à parte, a gente já estava há um tempo aí tentando falar com o Paulo. A gente conversa com o Paulo praticamente todos os dias, né? Todo dia a gente tem grupos e tudo mais, mas fazer a gente vir aqui para o estúdio para falar em conjunto não estava fácil, mas agora a gente conseguiu, e aproveitando para falar de um baita tema aí, que é o tema dos aspectos processuais da reforma tributária. Então fiquem de olho aí no Processo Civil News, e se você está assistindo esse episódio na hora que ele saiu, fica de olho no Instagram também, que vai ter sorteio por lá, tá bom, gente? Até a próxima, um abraço. Quer falar alguma coisa aí, Paulo? Não, só vida longa ao Processo Civil News. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Até mais.